decisões, mas acima de tudo, que nós possamos fazer dessa canção que nós vamos cantar agora um anseio comum entre nós, que vivamos para ter dias de esperança, que vivamos para ser pessoas melhores, que vivamos dias de paz, dias de relevância, dias melhores. Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz, dias a paz, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a paz, dia que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando todos juntos. Dias melhores para sempre. Só quem tá vivo canta. Dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Para sempre. Isso aí.
Vida verdadeira nós só podemos ter em Jesus e mais ninguém. Por isso, estarmos juntos numa noite como essa é celebrarmos essa vida de diversas formas, com esperança de fato em tudo aquilo que nós temos experimentado da parte de Deus. E por isso nós queremos cantar mais uma canção que mostra que de tantas decisões que nós podemos tomar na vida, de tantas coisas que podem cair nos nossos braços para que a gente tenha continuidade, a melhor e mais importante delas é nos colocarmos como discípulos de Jesus. E é isso que essa canção diz.
Massa demais. Boa noite a todos. Eita, pega, tem uma galera aí para trás. Massa demais, muito bom. Tem mais música boa, hein? Não vai embora não, hein? Muito massa. Boa noite a todos. Que bom ver todos vocês aqui. Muito legal. Que massa. Muito bom. O Bugando. Quando nós pensamos no Bugando, na realidade nós fizemos um autoexame de nós mesmos e nós pensamos como que a gente pode conviver com algumas crises que são pertinentes, fazem parte da caminhada cristã, principalmente na idade e no contexto que você e eu estamos inseridos. Então nós vamos pensar alguma coisa aqui essa noite. Confesso para vocês, eu não preparei nada. Maravilha. Não preparei pregação, não preparei estudo, não preparei nada. Não sei o que vai ser esse negócio, mas é assim que tem que ser. Qualquer coisa alguém prega. E o Carlinhos está aí, qualquer coisa ele prega. Sei lá, a gente inventa alguma coisa. Mas vamos ver o que vai dar esse negócio. Então, nós vamos trocar umas ideias. Estamos num número muito legal. E eu quero que vocês participem comigo, perguntando, interagindo, e nós vamos tentar chegar em algum lugar. Eu acho que a gente nunca chega a lugar nenhum, isso que é legal. Então o reino é uma utopia de querer chegar em algum lugar, mas nunca chegamos, e somos movidos por essa utopia. Quero provocar vocês essa noite aqui, com muito cuidado, com muito carinho, com o coração de cada um. Mas eu acho que nós vivemos um tempo muito difícil para a juventude, mas ao mesmo tempo, ou paradoxalmente, nós vivemos um tempo onde a juventude é muito frouxa. É uma juventude que não quer nada com nada, e ao mesmo tempo quer bater no peito dizendo que sabe o que é da vida. Ao mesmo tempo que é uma juventude que não pode tocar guitarra na igreja, não pode sair com os amigos, não pode ir em festa de 15 anos porque papai do céu não gosta. É uma juventude que também não se compromete com nada. Como é que você está? Sei lá como é que eu estou. Você é de alguma comunidade? Não, eu estou geral, não sou de igreja nenhuma, tal. Então é uma geração que não sabe o que quer, embora pense que saiba. Um celular, para funcionar, ele precisa de um sistema. Não existe celular sem um sistema. Por exemplo, no Apple é o... Como é que é? É o iOS, né? Aí no Samsung é o... Android. Era isso que eu ia dizer, o Android. Android. Não existe celular que funcione sem um sistema. O celular se rebela e fala assim, não sou de sistema nenhum. Sou de sistema nenhum, eu não estou para sistema nenhum, eu faço ligação por mim mesmo, eu tenho meus aplicativos, eu funciono comigo mesmo. Eu, pensando um pouquinho sobre religião, sobre fé, eu acho que é impossível nós vivermos fora de um sistema. Eu acho que não dá, é impossível. Uma vez eu conversando com uma pessoa, que igreja você é? Igreja nenhuma. Não gosto de igreja. Eu falei, eu também não. Como é que você se organiza? Não, a gente não se organiza. Porque se a gente se organizar, a gente vira instituição. A gente não se prende a essas coisas. Nós estamos fora do sistema. Eu falei, que horas que é o culto de vocês? Ele, 7h30. Eu falei, está organizando. Quem que prega lá? Não, tem um cara que estudou. Está organizando. Onde que vocês se reúnem? Tal lugar. Tem endereço. Estão se organizando. Então, dizer que está fora do sistema é utópico, é loucura, tipo, não faz parte. Agora, por outro lado, o sistema faz mal. O sistema religioso é um sistema que faz mal. Eu não acho que o caminho para sarar a humanidade é a religião. Eu discordo disso aí. Eu acho que a religião faz mais mal do que bem.
Eu também acho que, às vezes, na maioria das vezes, as igrejas estão matando a juventude. Eu concordo com isso. Uma vez conversando com o irmão, ele trabalha numa loja no centro da cidade. Ele falou que os jovens passaram lá na loja dele vendendo feijoada. Aí ele perguntou: o que vocês querem fazer feijoada? Ele falou assim: porque a gente quer alugar um galpão. Por que vocês querem alugar um galpão? Para a gente fazer um culto jovem. Mas por quê? Vocês não são da igreja? Somos da igreja, mas lá a gente não pode fazer o culto que a gente quer. Entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente pode não. Eu acho que às vezes o sistema, ele faz mal à vida das pessoas, e principalmente quando a gente absorve o sistema. Se não for assim, como sempre aprendi, porque sempre me falaram, não está certo, está errado, é do capiroto, é do diabo, cuidado com o Beelzebu, não vai passar no vestibular, hein? Não foi na igreja, não vai passar no vestibular, hein? Fez o devocional hoje? Não fez? Quer tirar nota na prova, que jeito? Foi na missa? Não foi? Depois não fica bravo se não ganhar nota na prova, entendeu? Então a gente começa a fazer esse monte de coisa. Daqui a pouco você está na igreja porque você está com mais medo de Deus do que realmente por amor a Deus e as pessoas. Daqui a pouco você está na igreja, e quando você começa a pensar um pouquinho, não precisa pensar muito, começa a pensar um pouquinho, você fala: bicho, não faz sentido nenhum, quer saber? Esse negócio de igreja não é para mim, o pastor é chato, ele não deixa a gente fazer nada. Se eu ouvir música do mundo, eu estou ferrado, e já que eu estou ferrado mesmo, eu vou sair fora desse negócio. Aí vira a Torre de Babel, e aí se perde. Por exemplo, nós cantamos uma música. Vocês perceberam que a gente cantou a música do mundo? Vai ter mais. Aí uma vez perguntaram: pastor, o senhor ouve música do mundo? Eu falei: não, só de Marte. Marte, Júpiter, Plutão, eu não gosto muito da pegada de Plutão, não. Então eu fico mais com Marte e Júpiter. Então o sistema traz essas coisas: música do mundo, música de Deus. Os caras: minha vitória tem sabor de mel, né, Álvaro? Vocês sabiam que eu ia falar disso, né? A minha vitória tem sabor de mel, música de Deus. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, música do capiroto. Então a gente começa a perder os sentidos das coisas. Por quê? Porque o sistema já nos corrompeu. Então o que nós estamos fazendo aqui essa noite? Nós sabemos que não tem como fugir do sistema. Nós vamos se organizar. Vocês estão aqui num lugar, certo? Alguém paga essa energia, alguém comprou esses equipamentos, alguém colocou essas luzes. Quem foi? Foram as pessoas que acreditam nessa instituição e que botam dinheiro aqui porque acreditam nessa causa. Então não tem como a gente fugir do sistema. Agora, nós não precisamos sucumbir ao sistema. O que nós temos que fazer? Bugá-lo. Nós vamos bugar o sistema. Nós vamos usá-lo ao nosso favor, como nós estamos fazendo aqui essa noite. Nós vamos usar o sistema, que já que não dá para fugir, a favor das vidas, a favor de um espaço onde a gente pode conversar, discordar, debater, se bater, pode se bater, não tem problema nenhum. Pedro e Paulo se bateram, né? Paulo e Barnabé, acho que Paulo era encrenqueiro. Pedro e Paulo e Barnabé, Paulo zicou com Marcos. Então por quê? Porque discordar faz parte. E se somos protestantes, quem aqui é de igreja protestante, o nome protestante não é ficção, vem de protestar. Protesto. Quem ouve música do mundo é do diabo. Protesto. Onde está escrito isso? Quem não dá dízimo na igreja, gasta na farmácia. Protesto. Uma vez um jovem me perguntou assim: pastor, eu não sei se eu faço faculdade ou se eu sirvo a Deus. Eu falei: o quê? Não sei se eu faço faculdade ou sirvo a Deus. Aí eu falei assim: velho, acho que você morreu e não sabe. Mas são esse tipo de coisas. São esses tipos de coisas. Então, pensando nisso tudo aqui, nós vamos fazer o seguinte. Não vai ser só eu que vou falar aqui, não. Nós temos alguns bancos aqui. Então nós vamos pegar esses 2 bancos aqui. Vocês vão fechar nessa turma aqui. Esse banco aqui vai se fechar. Ô Lucas, você está em qual banco? Você está no banco da direita ou no banco da esquerda? Coxinha ou mortadela? Meio a meio, em cima do muro. Você está na direita, você é coxinha. Então esse banco aqui vai se fechar.
Ó, e aí? Fala, Davi. Tudo bom? Massa. Tudo bem, moço? Tô lembrando de você de algum lugar, não sei de onde. Mas é daqui mesmo? É disso que eu ia dizer, daqui mesmo. É exatamente isso que eu ia dizer. Essa turma se fecha aqui, tá? Vocês se fechem aqui. E aí, galera? Suave. Vamos chegar pra cá, vocês. O que vocês estão escondidos aí, Gui? Não se acende uma candeia e mantenha escondida, entendeu? Eu tô crente pra caramba hoje. Vem cá. Vem mais pra cá. Tem um banco ali. Sentem lá pra gente montar outro banco. Manos. Namorado ou noiva? Namorada. Tô profetizando, irmã, viu? Para de te enrolar, né? Brincadeira. Senta lá, Davi. Senta lá também. Vocês podem sentar lá, por favor? Pra gente organizar. A Carlinhos tá cuidando aí. Se quiser participar também aqui. Vontade. Tudo bem? Massa demais ter vocês aí. Muito bom. Mano, você quer sentar? Senta lá também. Boa. Valeu, mano. Massa. Esse banco aqui, junto. Fica com o Carlinhos aqui então. Esse banco aqui. Vou separar o casal. Tá cada um num banco. Isso. Esses. Eita, rapaz, deu banco. Deu banco pra caramba, hein? O Pelé ficava muito no banco para sacar dinheiro. Esse banco aqui. Beleza? Eu quero que vocês se juntem. E eu vou dar uma caneta e um papel para cada grupo. Dentro disso que eu provoquei vocês, eu quero que vocês me apontem soluções. Aqui é um banco só, né? Eu quero que vocês pontuem algumas coisas. Na realidade, eu quero que vocês pontuem o que vocês quiserem. Para falar sobre essas coisas. Pergunta, dúvida, discordem de mim, do que eu falei. Por que eu já não pego todos os papéis de uma vez? Eu faço isso em casa, né? Na hora de tirar as coisas. Minha esposa fala, por que você já não leva tudo de uma vez? Eu digo, eu também não sei. Vamos lá. E aí, manos? Precisamos do sistema? Sim. Podemos bugá-lo? Como? Tem mais caneta aí, Ricardo? Acabaram-se as canetas aqui. Mesmo banco, é disso que eu estava dizendo. Mesmo banco, é isso. Obrigado, Naomi. Acho que vai rolar aqui. Beleza? Aí, Gui. Fechem-se nos bancos aí, pode ficar de pé, não tem problema. Quiserem, enfim. Precisamos do sistema, sim. Podemos bugá-lo? Sim. Como que a gente buga o sistema? Como o sistema faz mal para a sua vida? Como que você... Qual é, às vezes, uma angústia que você tem que a gente pode conversar aqui, entendeu? Nós queremos te ouvir, nós queremos que você converse com as pessoas que estão do seu lado. Nós temos alguns minutos. Eu vou pedir para o Neto, tem como marcar 10 minutos ali no... Marca aí então, beleza. 10 minutos, 10 minutinhos mesmo. Pra gente, enquanto rola uma música de fundo aí, o Ricardo vai pôr uma música de fundo. Nós vamos conversar entre nós. Se apresentem, quem não conhece, fica conhecendo. Um anota, o outro escreve, o outro discorda. Vai lá. Espírito
Agora nós vamos fazer o seguinte. Elejam um porta-voz aí no grupo. Elejam um porta-voz aí no grupo que vai passar as perspectivas do grupo. Ok? De preferência o mais calado. Brincadeira. Tá? Eu vou começar aqui, ó. Essa galera tava conversando massa aqui. Ó, agora eu vou pedir o seguinte, atenção para as perspectivas que pra gente poder cruzar os assuntos aqui pra gente conversar. Vai ser aqui. Quais são as percepções do seu grupo, Gui? A gente conversou e a gente acha que a gente precisa do sistema, mas não do jeito que ele está. Que precisa ter uma conversa ao invés dessa coisa unilateral, onde uma pessoa só fala e impõe as ideias dela e a gente tem que aceitar. E cadê o resto? Tá. E precisa muito tirar as regras e ensinar as pessoas a entender a palavra e compreender e se autoavaliar, ao invés de só aceitar e ter o livrinho de regras, que nem a gente sempre fala. E também o principal é que precisa ter mais amor e empatia e menos esse egoísmo e se colocar num pedestal porque está dentro da igreja. As pessoas precisam gostar mais das outras, amar as pessoas, ou pelo menos ter uma empatia, ter uma simpatia pela pessoa. Não esse egoísmo que existe dentro da igreja, onde só quem está dentro da igreja importa e lá fora esquece. É isso que a gente conversou aqui. Boa. Beleza. Guardem as informações para a gente... Quem é você? João Paulo, é isso que eu ia dizer. João Paulo. Diego. Eu chamo ele de Diego o dia inteiro. O nome dele não é Diego. Walter. Então, a gente debateu aquela questão que o senhor levantou a respeito do modo de pensar, que a gente tem o direito de pensar livremente, né? Sem que isso afete nossas decisões responsáveis. Foi um tópico que a gente levantou aqui. E outra coisa que a gente levantou, que seria poder até expressar a sua opinião, de como olhar a pessoa em primeiro plano e não a sua imagem. Então, um desses assuntos que se encaixa principalmente no público jovem de hoje em dia, né, é uma questão bem comum, né, a questão da pessoa ter tatuagens, um estilo próprio. Isso pode na igreja? A gente chegou a uma conclusão que pode. Foi a opinião de todos aqui do grupo, né? Pode. Isso não interfere no fato dela ser cristã, no fato dela viver sua fé, né? E outra coisa aqui que a gente colocou, um tópico bacana, que a gente colocou assim, promover a quebra de modelos engessados, explorando a criatividade e a arte no serviço a Deus. Foi um tópico bastante interessante que a gente também levantou. Então, a gente queria também, além de expressar a nossa opinião na questão disso, de como deve ser visto, em primeiro plano, a pessoa e não a sua imagem, né? A gente colocou como pergunta, né, para saber a opinião do pastor, o que ele acha nesse tópico. Tá, beleza. Passa para outro grupo fazendo um favor ali. Ou alguém no grupo mais quer falar? Se alguém mais no grupo quiser falar. Na realidade, mais eu falei aqui do que eles também, né? A gente conversou um pouco sobre a questão que, no contexto cristão evangélico, né? Ele mais atrapalha do que ele resolve, às vezes. O crente é muito chato, né, cara? Tudo que rola na internet é não, tipo assim, a gente já comentou sobre algumas polêmicas de internet, né? E aí tem um monte de crente cheio de si, que escreve um monte de coisa lá que não tem coerência nenhuma. E a intenção é só atacar. Ela não sabe quem está do outro lado, ela só ataca, né? Então, a gente estava mais comentando sobre até que ponto a gente é a solução, mas na realidade a gente só atrapalha, né? A gente é muito chato. Mas o que está aqui? Caraca, velho, como que eu vou enxergar isso aqui? Ó?
Mas foi exatamente o que eles comentaram sobre a questão de incluir, né? Foi exatamente isso, porque hoje, na hora que eu entrei, eu estava escutando lá fora vocês cantarem Tão Profundo. Pô, mó legal. Gravei essa música e me senti empolgado. E eu vi que a galera toda empolgada. Só que logo em seguida começou a rolar a música de Jota Quest. Todo mundo assustou. Eu vi que na hora a reação foi tipo assim, o que está acontecendo? Né? E eu falei, cara, cadê aquela empolgação? Né? E fiquei esperando. Aí a música acabou, foi para uma outra do resgate. Aí a galera reagiu. Por quê? Nós não estamos acostumados com isso. Né? Então, a gente não teve uma solução. A gente mais falou sobre essa questão do quanto a gente atrapalha. Né? Do quanto a gente não resolve as coisas. É tudo, sei lá. A gente colocou, para encerrar, a gente colocou Deus numa caixa como propriedade dos evangélicos. Então, ele vai ter que agir conforme a gente pensa. E se pensar errado, a gente mete fogo. Boa. Sei lá. Volta a fogueira, né, Carlos? Porta-voz aí. Grande Oi. Lucas. Bom, a gente colocou algumas polêmicas aqui. Então, assim, como que a gente deve lidar? Não, calma. Não tem sistema, não. Não Dá o fique papel nervoso. aqui. Que sistema? Que? Esse negócio de papel é sistema, né? Não fique nervoso, velho. Enfim, tá rolando muita polêmica esses dias, tanto na internet, nos jornais, né? Sei lá, a galera deve estar sabendo aí sobre certas coisas assim, tipo aquele rolê da cura gay, sistema religioso dentro das escolas. E tem outras polêmicas também, por exemplo, jogo de azar, pode, não pode, assim, como que a igreja deve encarar essas coisas? Qual o nosso posicionamento sobre essas polêmicas, assim? No sentido de dúvida, então. Beleza. Beleza. É isso aí? Fechou? G12, vai lá. Brincadeira, gente. Não é G12. Então, o nosso grupo aqui discutiu um pouquinho também. E daí a primeira coisa que a gente viu aqui é menos proibições e mais reflexões. Ó, vocês estão filósofos, hein? Como é que é? Menos proibições e mais reflexões. Porque, até como o outro grupo falou lá da questão tatuagem, que é uma questão de gosto também, na minha opinião, não tem lugar na Bíblia que fala que é pecado. Tem muita coisa que as igrejas proíbem e não explicam e não mostram na Bíblia o porquê. E a gente vai fazendo por também coisas na igreja assim, que, como posso explicar? Vai virando rotina. A gente vai se acostumando, vai fazendo por fazer, não pensa no que está fazendo. E seria legal, por exemplo, criar grupos de célula, né? Para ter, que nem a gente faz no Boulevard lá, o pessoal dos universitários, para debater, para saber realmente, ter um raciocínio lógico do que a gente está fazendo. Daí o segundo, menos julgamentos. Que acontece, acho que uma das coisas que mais acontecem nas igrejas, assim, tipo, como posso também falar? Que as pessoas fazem muita diferenciação de pecados, que eu acho. Por exemplo, julgam as pessoas que, principalmente pecado sexual, assim, e julga mais ela do que uma pessoa que é mentirosa, que é caloteira. As pessoas julgam mais, bem mais. E não tem diferença de pecados. Pecado é pecado, não tem pecado maior, pecado menor. E o último aqui, menos instituição e mais humanidade. Então, sair desse negócio só da igreja, ajudar o próximo, que o objetivo do cristianismo a gente tem que focar
em amar a Deus e amar o próximo. Esse que tem que ser o nosso alvo. E é isso, ajudar mendigos, ir nos lugares, né, com crianças carentes, ajudar, importar com o próximo. Foi isso que a gente pensou. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Tranquilo, cara. Então é isso. Beleza. Oh, Deus. Bom, a gente pensou que a gente entrou numa conclusão, né? Eu nunca ouvi minha voz no microfone. É legal, né? A gente está ouvindo o microfone. Diferente. Bom, a gente colocou que a meta é seguir Jesus. Que é seguir Jesus e as escrituras que ele deixou, que é o principal, né? Não seguir dogmas, tudo. Porque eu mesma já conheci muitas igrejas que elas ajudam as pessoas, que ela ensina os instrumentos que muitos jovens adoram, né? Mas elas só fazem isso para as pessoas que seguem os dogmas delas. Não, tipo assim, você quer aprender esse instrumento? Você pode, mas você tem que começar a frequentar aqui, senão não. Então, Jesus não era assim. Então, eu acredito que a gente tem que seguir mais Jesus e não os dogmas. A gente acredita, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? A gente também acredita nisso. Tudo bem? Beleza? Acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma Quer coisa? falar, Rafa? Não? Raquel? Eu não falei nada. Não falou nada? Então tá. Beleza? Me presta aqui. Alguém quer comentar o que alguém falou? Alguém quer comentar da tatuagem? E do jogo do bicho? Não? Vamos lá. Eu acho que é meio quase que unânime, né? Apesar que o pensador já diria. Por isso que eu disse quase, porque o pensador disse que toda unanimidade é burra. Então, é quase, não foi unânime os assuntos, né? Mas é... Então eu vou devolver para vocês. Disso que vocês acreditam e falam, vocês fazem? Hã? Como que você tenta? Como é que é o tentar? Conta para nós. Como é que é o tentar? Eu tento porque a minha inspiração é Jesus. Então eu tento ser cada dia mais parecida com Ele. Seguir as coisas que Ele deixou, as escrituras. Esse é o meu tentar. Boa. E aí? E aí? Eu tento falando as minhas experiências, minhas ideias, por exemplo, na faculdade, quando eu conto do PG e das coisas que a gente conversa. E tem amigos meus que vão na igreja e eles ficam tipo meio chocados, porque eles estão acostumados com isso. Eu falando, mas você já parou para pensar? Eu comecei a ir no PG e comecei a pensar nas coisas e eles ficam interessados. E eu acho que isso que a gente deve fazer, a gente deve passar para frente o que a gente acha, o que a gente pensa e conversar também. Ninguém precisa concordar com o que eu penso, mas daí conversa, mostra um lado diferente para a pessoa vem e me mostra um lado diferente. Eu acho que tudo depende do diálogo mesmo. Explica pro pessoal, porque você falou, eu vou no PG, aí os caras falam, é o Pedro Geraldo? Quem que é? O PG é um grupo que a gente tem de sábado, pequenos grupos, que no caso nosso é universitários, e tem outros vários PGs que fazem também com o Renato uma reunião. É isso. Isso aí. A gente se encontra todo sábado no Boulevard, esse grupo que o Gui falou aqui. Quem quiser ir, sábado que vem estaremos lá, firmes e fortes, lá no Boulevard. E aí? Ei, Marcão, tira a foto, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu tento a cada dia mais expressar e viver aquilo que eu acredito, porque eu acho que vivendo o que eu acredito, vivendo o que eu acho que é certo, não que os outros precisem concordar, mas eu acho que fazendo o que eu acho que está correto para mim, mais pessoas que se identificam com a minha opinião e que querem viver mais disso e aprofundar na fé vão se tocar e ver que eles conseguem, e não dentro do que o padrão da igreja fala, ou não dentro do que você tem que fazer, você não pode, você quer, você não vai. Mas sim, você consegue, você vai, você pode. Nem tudo é como todo mundo diz ser, entendeu? Você pode simplesmente viver o que você acredita e não ser dentro do padrão da igreja. Como que a igreja pode se tornar esse lugar para todo mundo pensar o que quer sem virar a zona?
Vai não? Fala baixo aqui para mim. Não tem certo e errado, não tem certo e errado. Como que é a igreja? Então eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso isso, eu penso aquilo. Como é que nós organizamos isso, Carlinhos? Como é que a gente vai organizar esse negócio? Eu acredito que a igreja pode continuar sendo igreja, né, no sentido da palavra, né, reunião, comunhão, né, mesmo com as pessoas pensando e trazendo as suas vivências para dentro dela, se manter como igreja, a partir do momento que a pessoa traga isso para dentro da igreja, que isso seja saudável e que o direito dela expressar isso não afeta o direito da outra ter a reação que ela quiser ter. Porque a gente tem que entender o seguinte, Cristo não agradou todo mundo, tanto que pregaram ele numa cruz. Então, se ele, o homem Deus, né, não agradou todo mundo, né, você também não vai. Então, você tem que estar ciente de que aquilo que você traz para dentro da igreja, da sua comunidade, vai, de certo modo, incomodar alguém. Ou não. Você vai elucidar a opinião de uma outra pessoa que também queria ter feito o mesmo. Por que eu não fiz isso antes, né? Então, a questão mesmo é levantar, ter uso de bom senso. A pessoa tem que ter bom senso. Não se reprimir, mas o bom senso de mostrar aquilo que ela quer mostrar de forma pacífica, de forma amorosa, de forma de compartilhar com os outros, né? Certo. E não impor. Que ela mesma, que você está querendo trazer aquilo, porque ela não aceita imposições. Certo. Então, não imponha o modo dela pensar ou aquilo que ela acha legal ao outro. Mostre. Deixa a pessoa conhecer. Às vezes a pessoa tira todas as estigmas que ela tinha sobre aquele assunto, né? Não concorda, mas convive, né? A grande questão é a gente aprender a conviver, né? Sim. O que nós precisamos pensar é que o sistema está aí. Nós temos que bugá-lo. Eu acho que chutar o pé, socar o pé no sistema, dizer, estou fora, é cavar a própria cova. Dentro disso tudo que vocês falaram, nós podemos fazer isso dentro do sistema. Porque não tem como se organizar fora dele. Apesar de que se você se organizar fora dele, você já está criando tese, antítese e... Vamos lá, gente? Síntese. Não é? E dentro dessa síntese, logo vai ter o que? Uma outra tese. Ou essa síntese se torna uma tese, que vai gerar uma outra, que vai gerar outra, que com o passar do tempo vai virar uma. É por isso que nós somos reformados. Quem é protestante, estava conversando isso com o Bruno, com o Walter da agora à tarde. Reformados, sempre reformando. Crente, sempre pensando. Por quê? Senão daqui a pouco a gente vai estar num outro sistema. Qual é o sistema? Dos livres. Quem não é livre como nós, vai para o inferno. Quem não é livre como a gente, como assim? Você usa terno e gravata, você não é livre, vai para o inferno. Fogueira em você. Então nós precisamos saber lidar com o sistema e bugá-lo ao nosso favor. Como que nós podemos fazer isso? Sabendo que existem coisas que são para organização e coisas que não são para organização. Por exemplo, culto domingo, escola bíblica, encontro de oração, reunião de diretoria, cargos. Tudo isso é para organização, não tem como fugir. Não é? Não dá para sair disso. O problema é que essa antítese que está gerando esse sistema está dizendo assim, nós não precisamos nada disso. Só que estão indo para lugar nenhum.
Estão indo para lugar nenhum. Estão aonde? Estão em algum canto. São os seus próprios deuses, são o seu próprio sistema. Ok? Então, na realidade, o bugando é como que nós podemos ser diferentes fazendo o que podemos fazer na onde nós estamos. Protestando, reconstruindo, pensando, refletindo. Gostei muito dos filósofos ali do G12. Por menos proibições e mais reflexões. A pergunta é, nós estamos dispostos a refletir? Inclusive sobre isso que a gente falou aqui. Será que está certo mesmo isso que a gente está falando aqui? Aí minha pergunta, por isso que a minha pergunta primeira foi, vocês fazem o que vocês disseram? Porque se vocês não fazem, nem vocês, isso que vocês disseram está certo. Já começou errado. O quanto você inclui? O quanto você está disposto a dialogar com o sistema que você está? Porque se você é intolerante com o sistema, você só é um intolerante, só que do outro lado. Não, eu não vou mais na igreja, não. Por quê? Porque aquilo é um sistema. Você está sendo um intolerante do outro lado. É um fariseu às avessas. Entendeu? Agora, quando nós estamos no sistema e bugamos, ou boicotamos ele, usamos ele ao nosso favor, essa é a grande parada toda. Quando Jesus diz, olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ele está dizendo assim, se fosse hoje, Jesus falando aqui, ó, eu não vim acabar com a lei, eu vim bugá-la. Eu vim bugá-la. Continuam, não matarás, não roubarás, não adulterarás, tem o seu Deus como único ser salvador, somente a ele adorará, somente aquelas coisas tudo. Mantém, não tirou nada, só que ele bugou. Bugou porque ele vivia aqueles parâmetros, só que dentro de uma perspectiva diferente, sem sair do sistema. Ok? A palavra para isso que eu queria usar mesmo assim é paradoxal. É paradoxal, porque ao mesmo tempo que nós podemos responder assim, ó, eu sou de uma igreja. Aí o cara fala assim, credo, que careta, você é daqueles crentes chatos? Não sou. Não, mas não tem como você ser da igreja e não ser chato. Tem sim. A observação do Carlinhos foi perfeita, foi a minha sensação também, Carlinhos, quanto às músicas. Quem aqui sentiu dificuldade em dizer assim, vivemos esperando o dia em que seremos melhores? Pô, não dá para levantar a mão nessa música, porque não é uma adoração. Quem pensou assim? Obrigado pela honestidade, Naomi. Porque nós somos do sistema ainda. Nós só pensamos que não estamos. E ainda a gente não tem condição de bugá-lo, porque a gente ainda não tem condição de sair dele, porque ele ainda não saiu de nós. A observação do Carlinhos foi perfeita. A gente tem dificuldade em admirar uma poesia. Nós conversávamos sobre Rubem Alves lá à tarde. Nós temos dificuldade em admirar uma arte, principalmente com a arte ultimamente. Putz, entrei num gasto que eu não queria entrar, caramba. A gente manda todo mundo para a fogueira, reparou ou não? Está mandando todo mundo para a fogueira. Então, nós não vamos conseguir bugar o sistema enquanto ele ainda estiver dentro de nós. Nós não precisamos sair do sistema, porque não tem como sair do sistema. O que nós temos que fazer é bugá-lo, não ele bugar a gente. E como que nós fazemos isso? Com reflexão, com diálogo, com ouvir o diferente. Significa que a gente aceita tudo? Não. Eu vi um negócio no Facebook muito interessante, porque hoje a sociedade está assim, né? Já vou responder as perguntas aqui, estou só dando um negócio aqui. Eu gosto do azul. Aí alguém comentou assim embaixo, mas o amarelo também é bonito. Aí o terceiro comentou assim, mas quem são vocês que acham um amarelo feio? Tipo assim, não falei que o amarelo é feio, eu só falei que eu gosto do azul. Entendeu? Então, quando nós dissemos assim, nós
Não gostamos do sistema. Desviado. Não, mas nós estamos aqui. Hipócrita. Não! Nós simplesmente pensamos. Não pode fazer isso, protesto. Por quê? Não pode fazer aquilo, protesto. Por que eu não posso fazer? Ou faça isso, protesto. Onde está escrito? Por que está escrito? Vocês podem me dizer, pastor, mas aí, se eu fizer isso na minha igreja, eu vou para a fogueira. Se eu chegar no pastor e falar assim, pastor, não concordo, eu estou de banco. Sim ou não? Aí é só misericórdia na vida de vocês mesmo. Entendeu? Então, eu acho que se a gente puder somar, sendo tolerante na onde a gente está, fazendo a diferença com aqueles que estão à nossa volta, inclusive com os bugados, é um grande começo. Não adianta meter o pé. Não adianta meter o pé. Jesus não meteu o pé. Aí, agora quem é crente aí já lembrou, mas ele chegou lá, metendo o pé nas mesas, lá no templo. Isso aí foi outra coisa. Isso aí foi outra coisa. Opa! Claro? Por favor. Você fala muito sobre a questão do sistema, né? Mas eu acho que a igreja ela se perdeu quando ela começou a criticar muito o sistema e abrir mão de princípios e valores. Sim. Que são inegociáveis. Exatamente. Né? Até você comentou sobre a questão dos mandamentos e tal, né? Mas hoje a gente fala que nós não gostamos do sistema, mas nós pensamos assim, eu vou casar, se não der certo eu me separo. Já tem esse tipo de pensamento, né? Ou eu tenho dificuldade, eu falo que eu amo todo mundo, que eu sigo Jesus e tento imitá-lo, mas eu tenho dificuldade com o mais velho na igreja. Eu sou intolerante com a pessoa idosa, porque ela não pensa como eu penso, né? Então, são coisas que a gente nunca vai conseguir mudar. E o fato de eu não concordar com algumas coisas não significa que eu estou fora desse sistema. Então, assim, se eu escolhi fazer parte de uma igreja, seja ela qual for, ainda que eu não concorde com algumas coisas, eu escolhi estar lá. Então, eu preciso estar debaixo de uma liderança independente. Agora, se eu não concordo, por que eu estou lá? Sai fora, né? Vai para outro lugar. Mas o que é muito cômodo para a gente hoje é ficar dentro do lugar onde nós não concordamos e a gente abre mão dos nossos princípios e valores para assumir um gosto pessoal. Exatamente. E fazer com que as pessoas engulam aquilo que eu gosto. Exatamente. Né? Então, acho que é por isso que a gente tem... A igreja está errando nisso, eu acho. Exatamente. Nós amamos todo mundo, mas entra um travesti aqui dentro, a gente reage, tipo assim, opa, o que ele está fazendo aqui? Exatamente. Então, na realidade, todos nós somos preconceituosos. Todos. Não existe um ser humano que não tenha preconceito. Exato. Exatamente. A questão é que a gente rotula os preconceitos apenas, né? Tipo, não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas é muito fácil falar que a gente imita ou que a gente quer seguir, mas nós temos preconceitos com aquilo que, quando é contra aquilo que eu acredito, eu tenho dificuldade de aceitar. Exatamente. E eu acho que é importante dizer o seguinte, dentro dessa fala do Carlinhos, está embutido o seguinte, nós não estamos dizendo que todas as igrejas são boas, tem igrejas que são nefastas. Ok? Não tem como ficar numa igreja que te promove experiências nefastas. Suicídio coletivo, suicídio intelectual, não dá para ficar. E não é disso tipo de igreja que a gente está falando, certo, Carlinhos? Esse tipo de igreja tem que sair fora mesmo. Não dá. Entendeu? Esses dias recebi, esses dias não, faz tempo, o pastor obriga fiéis a comer grama. Então, não, eu vou ficar aqui porque o pastor falou que eu tenho que ser tolerante com quem come grama também. Não dá, entendeu? Tá dando para entender? O que a gente está dizendo é, por exemplo, igrejas sérias, mas que tem as suas tradições, que tem a sua história. Não dá para a gente quebrar tudo. A gente tem que ser tolerante com eles também, com aquele que é totalmente diferente. Ok? Então, isso é muito importante a gente falar.
Todas as igrejas são boas? Não acredito nisso. Tenho a liberdade para dizer isso, protesto. Todas as igrejas são boas? Protesto. Protesto e provo. Né? Só que a igreja que você está é uma igreja séria. Tem problemas? Não adianta sair de lá porque as outras vão ter também. Tem dificuldades? Tem também. Mas até onde você consegue aplicar ou viver isso que o Carlinhos falou também, tá? O que não te impede de pensar, de refletir e de sentir de direção de Deus, de mudar de igreja, de mudar de religião, sei lá, você tem liberdade para fazer isso, mas o importante sempre é a reflexão, e eu acho que a doença do século, Carlinhos, é a polarização. É a polarização. Se eu não sou A, eu sou B. Se eu não sou mortadela, eu sou coxinha. Se eu não sou coxinha, eu sou mortadela. Pô, tá chato, velho. Tá chato. Aí eu quero entrar aqui agora nas perguntas. Me perguntaram o que eu acho das artes. Eu não acho nada e nem tenho que achar. Facebook é terra de idiota. Todo mundo acha que pode dar opinião. Beleza, dá lá. Entendeu? Beleza, dá lá. Pastor, mas aquela arte, que não sei o que lá. Meu amigo, eu não vou e não levo os meus filhos. Simples assim. Concorda? Não concordo, mas nós estamos acendendo fogueira novamente. A gente vai lá e quebra coisa dos caras. Daqui a pouco os caras vão entrar lá no Museu da Bíblia em São Paulo e vão quebrar também. E nós vamos ter que ficar quieto. Não, mas porque a Bíblia é de Deus. Na sua ótica, queridão. Na sua ótica. Ok? Então, esse lance das polarizações que é muito perigoso. Como que nós conseguimos bugar o sistema? Não sendo polarizado. Ah, mas então a gente vai ser em cima do muro? Não sei. Não sei. Não sei dizer para você. Não tenho uma resposta para isso. Nós julgamos as aparências. Nós somos especialistas nisso. Toda vez que eu chego a um lugar, profissão, pastor. Nossa, não parece. Como assim, pastor? Desse jeito? Desse jeito como? Está tirando? Como assim? Microfone. Sobre a aparência, né? Quando eu conheci o Bruno, ele tinha 15 e eu 17. O ministério não tinha ainda entrado na nossa vida, né? Então eu achava que eu estava casando com uma pessoa normal. Se é que você me entende. Perfeitamente. Eu tenho um irmão pastor que é do mesmo estilo que eu, né? Falamos alto, gostamos de músicas seculares. Lá na nossa cidade a gente não fala música do mundo. Lá é secular. Lá é música secular, né? Nós ouvimos bastante, graças a Deus. Amém. Temos bastante músicas seculares na nossa vida. Aleluia. Mas, quando o ministério entrou na nossa vida, eu sofri um pouco de preconceito. Porque eu não mudei. Eu não perdi a minha essência. É isso que eu prego quando eu tenho oportunidade na nossa célula, que acontece na nossa casa. E assim, quando o Bruno dá a oportunidade de eu falar e ele não está e eu acabo liderando, as pessoas assim têm um preconceito um pouco. Sim. Porque eu não sou quieta, a gente não fala amém para tudo, né? É tão complicado ser mulher de pastor, né? Porque eu trabalhei em uma loja, pastor, que assim, eu vendia produtos católicos. E um dos clientes me questionou, né? Porque assim, a minha família é muito por Rancharia ser uma cidade muito pequena, a minha família é muito conhecida, né? Então assim, ele chegou a chamar o dono da loja e me dizer por que eu estava vendendo aquele produto para ele, sendo que eu não acreditava naquilo. Aí eu falei assim, eu não acreditar é uma coisa, eu achar que eu devo vender isso para você é outra, né? Eu sou paga para isso aqui. Então assim, a gente sofre preconceito todos os dias. Sim. Nós somos preconceituosos e sofremos o preconceito, sim, né? Sim. Porque assim, as pessoas acham que porque eu sou mulher de pastor, eu tenho que ser quietinha, né? Não falar nada,
Nossa, olha lá a mulher do pastor, né? Porque a gente não tem nome, né? Nós somos a mulher do pastor. É verdade. Né? Então, assim, eu não sou assim, né? Eu sou muito falante, eu sou professora, então, assim, eu participo do carnaval da escola, eu participo da festa junina da escola, né? A minha sala é enfeitada, com máscara de carnaval na época, os meus alunos vão todos enfeitadinhos para a festa junina. Uma coisa é eu estar ali, e uma coisa é eu acreditar. Vamos supor, a festa junina que é devota a Santo Antônio, né? Vamos colocar assim, porque a nossa cidade, o aniversário é no dia de Santo Antônio, lá para eles. Quem está solteiro aí pode ir para a rancharia. Né, por favor. Então, assim, as pessoas... E eu sofro, o preconceito é na escola também. Nossa, Sim. mas você feita a sua sala? Eu falei, ué, mas qual é o problema? Sim. Ah, mas você não é crente? Eu falei assim, eu sou evangélica. Eu falo, né? Eu acredito em Deus. Falei para ela, eu sou protestante, vou na igreja evangélica. Algum problema? Sim. Ah, mas você pula carnaval? Não, porque eu não quero. Eu não pulo porque eu não quero, não me vejo ali. Certo. Né? Mas, assim, o preconceito a gente perde a essência, né, do que é o verdadeiro. Sim. O assunto de tatuagem, eu também citei aqui. Porque o senhor perguntou se a gente vive o que a gente falou aqui. Não. Eu não faço tatuagem. Não tem nenhuma. Porque eu me preocupo com o que as pessoas vão falar. Entendeu? Porque eu tenho vontade, muita. Tem várias tatuagens aqui no meu celular, gente. Muitas, vocês não têm ideia. Mas assim, só fico na foto. Certo. Né? Então, assim, é triste. Porque século XXI, as pessoas vivendo a televisão, novelas, mostrando um mundo, né, totalmente moderno, né? Que a novela das 9 principalmente tem mostrado. E a gente sofrer esse tipo de coisa, no comércio, trabalhando o que a gente precisa. Sim. E ser abordado por uma pessoa. Sim. Desse tipo de opinião, vamos colocar assim. É triste. É muito triste. Obrigado pela sua colocação, Cris. E aí? Nós sofremos e nós promovemos o sofrimento. Eu acho que se nós pudermos quebrar esse ciclo do mal, precisamos quebrar. O preconceito com o evangélico gera preconceito dos evangélicos com os de lá e essa roda vai girando e ninguém quebra. Quem tem que quebrar? O amor, a tolerância, o respeito. Não significa concordar, gente. Deixa eu dizer uma coisa. Tolerar e concordar são coisas diferentes. Respeitar e concordar são situações diferentes. Ok? Entendeu? Então, só que nós somos tão preocupados com, às vezes, os estereótipos, que o fato da gente simplesmente não emitir uma opinião nos dá aquele negócio, quem cala consente. Nem sempre. Quem cala consente? Nem sempre. Então, nós precisamos desse espírito. E como que a gente faz isso sem avacalhar? Impossível. Não dá. Me desculpa aí, hein? Tá gravando, né? Essa parte dita. Mas eu acho que o reino de Deus é uma zorra. Eu acho mesmo. Porque a partir do momento que fica muito quadradinho, deixa de ser o reino. Microfone. E a respeito disso daí, que a gente estava debatendo, né, os pré-conceitos, né? Ter conceito de algo é tirar uma ideia daquilo que você não conhece, né? E eu vou falar que nunca tive nenhum, mentira. Já tive. Peraí, desculpa, eu não entendi. Preconceitos. Tá. Claro que já tive. Sim. Mas a questão é que eu fui aprendendo com a minha vida, sabe? Eu sou falante, mas eu sou muito tímido. Antes eu era, igual o senhor acabou de dizer, eu era calado, eu me calava. Tá? Não que eu fale tudo agora o que eu penso. Às vezes eu me calo, às vezes eu falo, às vezes eu grito. Mas a questão é a seguinte, você saber a hora que você tem que se expressar, e às vezes a hora que você não deve emitir opiniões. E
E a questão no prisma religioso, é como a gente estava falando, né? Eu vejo a gente aqui como, antes de tudo, independente de quem é batista, de quem é presbiteriano, Católico. ou de quem é católico, de outra religião. Aliás, eu sou católico. Eu casei com uma presbiteriana e convidei com o maior prazer do mundo um pastor presbiteriano para fazer nosso casamento. Porque antes de tudo, de eu ser católico, ela é presbiteriana, a gente é cristão. E a gente tem o Bruno, um grande amigo, Bruno e a Cristiane. E a gente sabe da tamanha fé que o Bruno expressa, né? Porque ele é um pregador, ele leva o evangelho. E a gente queria esse cara nesse momento com a gente, entendeu? Então, o momento que eu vivo hoje, sabe? Vamos falar, é de boas, cara. De boas. De boas, sou muito de boa, cara. Porque antes de qualquer coisa, eu tento ver o de melhor nas pessoas. Não que eu não enxergo de pior. Tento relevar. Às vezes nem sempre consigo. Mas a questão é essa. Antes da gente formar preconceitos, né? De ter uma impressão sobre aquilo, ou de como a Cris falou, da gente ter preconceito da nossa essência, né? Sim. A gente pensar no que os outros vão dizer, né? A gente ver se aquilo que a gente quer expressar é tão ofensivo assim, né? Sim. Seria interessante a gente olhar para nós mesmos e olhar para o próximo, vamos falar no contexto religioso, como cristãos, né? E depois ver se as nossas singularidades interferem nas nossas relações como cristãos, como amigos, como parceiros, ou como marido e mulher, enfim, como seres humanos, né? Sim. Inclusive, aqui eu quero já caminhar para o final, nós temos a liberdade para dizer discordo. Entendeu? Não significa a gente, amém. Eu penso assim, amém. Não, tudo bem, que maravilha. Não, eu discordo de você. Entendeu? Eu discordo de você. Beleza. Agora vai sair uma guerra, a terceira guerra mundial, né? Eu acho que vai, enfim. Mas porque a gente discorda, ou eu não posso discordar de mais ninguém, senão eu já sou intolerante? Também não. Percebe como é paradoxal e tem a ver com o estado de crescimento de conhecimento? Isso a gente chama de, eu não sei se é dentro da filosofia, dentro da sociologia, sei lá, de honestidade intelectual. Honestidade intelectual. A honestidade intelectual parte do princípio de eu respeitar os argumentos alheios e ter a minha fala não em detrimento de destruir os argumentos do outro, mas em simplesmente discordar. Eu não preciso formar uma opinião querendo destruir a do outro, entendeu? E nós temos essa liberdade. Protesto, discordo, beleza, Deus abençoe, tchau, tchau. Então, termos essa liberdade para examinarmos e trabalharmos a nossa consciência, isso é muito importante. Bruno está com o microfone, quer falar? Sim, sobre essa questão de concordâncias e discordâncias, entender que nós podemos, pelo menos a curto, médio prazo, enxergar uma solução para isso é um pouco complicado, né, para a gente pensar nisso, mas acho que o princípio, talvez, do qual nós possamos pensar como sendo um princípio importante para nós, uma vez que estamos no sistema, possamos vivê-lo sem termos aquilo que nós, aqui como grupo, colocamos, né, sem ter esse engessamento de tudo que é possível ser vivido dentro da liberdade para a qual o Evangelho nos chama, tem a ver muito, na minha opinião, com aquilo que Paulo diz lá em Filipenses. Ele fala assim, cada um considere o outro como sendo superior a si próprio. Então, eu acho que aí está um grande segredo, uma grande sacada de Paulo, em relação a todo esse princípio de convivência e de adequações que muitas vezes vêm de encontro àquilo que nós estamos pensando, àquilo que nós estamos proferindo como opinião.
as verdades que nós estamos vivendo de uma forma plural ou unificada, seja lá como a gente queira colocar isso. Porque se nós consideramos o outro superior a nós mesmos, nós teremos cuidado no trato com esse outro. Nós teremos cuidado no trato com essa pessoa que está próxima de nós. E isso promove relacionamento. Então, acho que a chave para bugarmos o sistema, para dinamizarmos as relações dentro do reino de Deus, é relacionamento. Reunirmos-nos para compartilhar vida. Sim. Acho que isso é uma questão chave. E tem uma situação também muito importante sobre as diversidades de opiniões, que é o seguinte: nós precisamos entender que uma opinião, eu falo isso às vezes para Cristiane em casa, falo, uma opinião é só uma opinião. Não é a verdade absoluta sobre tudo. Assim como tudo aquilo que nós vemos, de repente, é só uma perspectiva do que pode vir a ser ou não. Sim. Antes que nós possamos tecer qualquer juízo de valor ou trazer para toda essa nossa reflexão alguma coisa que nos faça pular alguma etapa, a gente precisa, acho que, pensar nisso, sabe? Pensar nessa questão das opiniões, das perspectivas e também das relações interpessoais. Porque essa história do reino quadradinho, né, conforme foi colocada pelo Senhor, é muito importante, porque Jesus disse assim: gente, o reino de Deus não é um lugar visível que vocês vão dizer, está aqui, ou está ali, ou está lá em Rancharia, entendeu? Está em São Paulo, mas ele está dentro de vocês. A grande questão é o que vocês vão fazer com isso. O que vocês vão fazer com o reino de Deus que está dentro de vocês? Primeiro, como é que nós vamos entender isso? Exatamente. E segundo, como é que nós vamos colocar isso em prática? Porque nós temos um bom discurso. O discurso é bom. A gente consegue entender para onde as coisas estão caminhando. E o grande problema de toda essa nossa constatação é a gente atualizar, é a gente aplicar isso. Sim. Então eu acho que isso é relevante. Exatamente. E a tentativa de enquadrar o reino de Deus já acontecia desde a época dos apóstolos. Sim. Vejam. Jesus, estão pregando lá no seu nome. E os caras a gente nem conhece, nem sabe, nunca andaram com a gente, estão falando lá no seu nome. Ok? Jesus, quem que é aqueles caras lá? Não é da panela. Não são dos nossos. Jesus fala assim: ei, velhos, camaradas, quem não é contra, é por nós. Então, tipo assim, mas Jesus vai perder o controle. Que massa! Que massa! Não tem controle. Não tem controle mesmo. Mas aí, como é que vai ficar? Não sabemos. Entendeu? É dele, é do reino, é do Espírito. Então não dá para enquadrar. Só que ao mesmo tempo, ó, porque é paradoxal. Não dá para a gente chegar aqui, ó, agora não tem mais regra, hein? Agora acabou, cada um faz o que quer, amanhã a gente fecha esse negócio. Por quê? Ó, não precisa mais CNPJ, porque nós somos do Espírito. Vem a Receita Federal aqui e fecha. E para ter CNPJ, tem que ter diretoria, tem que ter estatuto. Entendeu? Precisa de corpo, precisa de gente. Aí você fala assim para mim: não, mas eu não sou da igreja, eu sirvo a Jesus porque não é quadradinho. Você não serve a ninguém, você serve a você mesmo. Só serve a você, o seu gosto. Você não está disposto a ser submisso a ninguém, como o Carlinhos falou. Você não está disposto a ser submisso a nenhuma autoridade. Você quer ser o seu pastor, a sua pastora. Você não quer o compromisso. Você quer uma vida fácil. Entendeu? É paradoxal, cara. O que é paradoxal? São duas ideias ou dois conceitos que andam paralelamente. Não se contradizem, não se contrapõem e nem se confirmam. É o reino. Jesus é paradoxal o tempo todo. Meu reino não é aqui nem acolá, mas ele está no meio de vocês. Mas como assim, Jesus?
né? Eu sou o fim da lei, mas eu não vim abolir a lei. Eu sou a vida, mas também sou a morte. Isso é o que, velho? É por isso que os caras falam para Jesus: Jesus, às vezes a gente não entende o que você está falando. É porque vocês estão acostumados a obedecer por cabresto, não estão acostumados a pensar. Então, bugar o sistema significa pensar, e é aqui que eu queria concluir. Bugar o sistema é pensar, é refletir, é se comprometer com o reino, é se comprometer com pessoas, como o Bruno colocou, é se comprometer com relacionamentos, é como o pessoal falou aqui, é como a Stephanie falou ali, é se parecer com Jesus. Tem perguntas? Alguém quer fazer uma pergunta? Mas pastor, por favor, mas tem que ser dentro do tema, não vai perguntar se o Corinthians vai ser campeão brasileiro, porque a resposta já está dada, claro. Mas alguém ficou com alguma pergunta dentro disso que a gente falou? Tipo assim, pastor, eu queria saber. E aí? Não? Beleza? Colocações? Beleza? Então tá. Dentro disso, nós vamos fazer um bugando uma vez por mês. Qual é um tema legal para a gente abordar mês que vem? Estou com a caneta e o papel na mão. A reforma. Verdade. A reforma. E aí? E aí? Tema. O que vocês gostariam de falar? Tipo Ensino religioso nas escolas. Nossa. Quer me derrubar, né? Que mais? Intolerância religiosa. Que mais? Como é que é? O propósito das nossas vidas na Terra. Cadê o microfone para todo mundo ouvir? Traz aí, Brunão, por favor. Desculpa te cortar, Stephanie, só para até para depois sair na gravação também. Porque, pelo menos para mim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que cada ser humano veio na Terra por um propósito de Deus. Então, muitos jovens eu conheço e eu mesmo fico muito perdida, porque às vezes a gente acredita que seja uma coisa, o Espírito Santo vem e fala que é outra. Então, a gente, pelo menos eu, como jovem, quero cada vez mais seguir o que Jesus quer, que Deus quer de mim. Então, acho que muitos jovens têm esse questionamento também, vivem, acham que é para aquilo e acreditam, e no fim da vida vê que não, que às vezes veio por outra coisa. E eu acho que isso seria muito bacana para nós jovens entender e ver o seu ponto de vista perante a isso, como você dá um pouco do seu testemunho também, né, de como você se encontrou e viu que esse era o teu chamado. Eu nem sei se eu me encontrei, mas tudo bem. Brincadeira. Às vezes eu acho. É legal. Não, legal. Brincadeira à parte. Mas legal, tá anotado aqui. E aí? O que mais? Bugando. Polêmica. A igreja e a igualdade. Boa. Pedir para a galera já vindo para frente que vai tocar. A gente se ajeitando. Que mais?
Boa. E aí? Beleza? Certo, Davi? Falou alguma coisa? Corinthians campeão. O Palmeiras não tem mundial também. Beleza? Então, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar mais um pouco. Vamos chegar aqui para o meio aqui, pessoal. Lembrando, nós somos livres. O Espírito de Deus nos fez livres para nós adorarmos, para nós cantarmos. Obrigado. E então nós podemos se alegrar. Vamos curtir as músicas como a gente curte na nossa casa, como a gente curte no nosso carro, como a gente curte com os nossos amigos. Isso é reino de Deus, isso faz bem, né? Quem sabe essa canta alto, hein? Eu sei que vocês sabem.
Essa que nós vamos cantar agora fala sobre a esperança que nasce a cada amanhecer, das ideias que não podem nem são superiores a qualquer vida que seja. Por isso que cada um de nós saiba que enquanto houver sol haverá esperança. Isso aí. Semana passada? Acho que foi semana passada. Um dos nossos companheiros aqui, o Borga, foi num show legal lá em São Paulo, Bon Jovi, né, Borga? Diz que ele tocou essa música lá. Diz que tocou essa música lá que foi muito legal. O que a gente quer dizer com isso? Nada. Pronto. Quando o sol
Não se sentem, não? Uma mensagem final para você. Tente levar o amor de Deus daqui dessa noite. Deixe o amor de Deus inundar o seu coração. Nós podemos fazer desse mundo um lugar melhor, mas nós precisamos primeiro mudar a nós mesmos. Eu tenho orado por mim, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, para que a gente possa se tornar pessoas melhores, que eu inspire os meus filhos a serem pessoas melhores. Saia daqui essa noite, eu quero ser um ser humano melhor, parecido com Jesus, o Cristo, aquele que amou, aquele que abraçou, aquele que perdoou, aquele que caminhou com pessoas, aquele que fez ou aquela que fez a diferença. Então, tudo isso que a gente conversou aqui hoje não foi simplesmente para parecermos legal. A gente é legal, é diferente. A gente acredita nisso. A gente acredita que as nossas crianças são abençoadas com isso. Vocês viram crianças aí para lá e para cá. Os pais estão trazendo os filhos para cá porque nós queremos inspirar futuras gerações. Mas nós não vamos inspirar futuras gerações se a nossa vida não for verdadeira. Quem sabe você viu na sua casa pessoas hipócritas, na sua igreja, e você disse: as pessoas são hipócritas, então não seja igual a elas. Perdoe, ore, mas bata no peito e diga: eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um ser humano que inspire o amor de Deus nas outras pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim, e por favor entendam o que eu vou dizer aqui, não é soberba, não é preciosismo, mas eu oro para que as pessoas olhem para a minha vida e falem assim: meu Deus, eu quero isso para mim. É muito massa isso, eu quero viver isso também. E que seja através da sua vida, que seja através de você. E você pode, dá para ser melhor. Abra o coração para o amor de Deus, para a palavra de Deus, para o que Deus quer fazer através da sua vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar enquanto nós cantamos essa última canção. Que ela seja a sua oração e que ela possa alimentar o que Deus já começou a fazer, porque só o fato de você estar aqui essa noite, Deus trouxe você aqui, você escolheu também estar aqui. Aproveite esse momento, abaixe sua cabeça. Enquanto a Jaque, o Marcão fazem essa canção, eu quero que você ore, abra sua mente, ok? Deixe Deus falar contigo, deixe Ele ministrar sobre você. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo nascer. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo
precisa partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Obrigado, Senhor, por essa noite. Graças te damos. Nos ajude, Pai, a sermos seres humanos melhores. Livra-nos de nós mesmos, do pior que habita em nós. Nos ajude. Torna-nos seres humanos parecidos contigo, cheios do teu amor, cheios da tua graça, da esperança que somente o teu Santo Espírito pode nos dar. Fica conosco. Abençoe a vida de cada jovem que aqui está hoje, Deus. Conduza a vida de cada um deles, nas dificuldades, nas turbulências, nas crises, que eles possam crescer, amadurecer e cada vez mais serem usados pelo Senhor, para a glória do teu nome, e que eles sejam felizes, libertos, livres, e cada vez mais pessoas que vivem a vida como deve ser vivida. Nós oramos pela liberdade em Cristo Jesus. Oramos por esta noite agradecidos, porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que massa, manos. Que massa. Deus abençoe vocês. Foi muito bom o primeiro Bugando. Mês que vem estamos de volta aqui.